tarde, gente. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa mentoria. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que não dá muita audiência, como vocês já podem perceber. Infelizmente, porque é um assunto muito importante. É um assunto que vale muitos pontos em uma competência específica da grade do Enem, que a gente está falando da competência 4. E aí, por conta disso, eu resolvi separar, inclusive, algumas partes do próprio manual para a gente entender melhor como é que funciona isso. Trouxe aqui alguns termos técnicos, é claro, muitas dicas de como aumentar esse vocabulário, como melhorar esse vocabulário aí na vida de vocês. Vocabulário, gente, é um exercício. Vocabulário é uma prática. E por isso a gente precisava ter treinado isso, é claro, alguns meses atrás, mas ainda há tempo da gente adquirir esse vocabulário em específico para dissertação, porque é diferente a gente acumular repertório, aliás, ó, a Luca, acumular vocabulário para uma dissertação de acumular vocabulário para a vida. Porque para a vida não termina, né? A gente está sempre acumulando, a gente está sempre enriquecendo, a gente está sempre descobrindo palavras novas ao nosso redor, seja por meio de séries, leituras, conversas com amigos, parentes nossos. Eu, quando venho para Patos, gente, eu aprendo tanto. Meu avô fala, em vez de cima, ele usa riba, como se ele fosse espanhol, né? Como se ele soubesse falar espanhol. E eu acho que isso talvez tenha sido influência de algumas famílias espanholas que tem por aqui na região, não sei. Sei que ele fala a riba, ele fala riba, né? Vai pra riba. E tem muita coisa que a gente vai aprendendo aí ao longo da vida, né? E aí eu quero saber de vocês, se vocês têm uma ideia de qual é a palavra mais louca, qual que é a expressão mais estranha, qual que é a sentença, talvez, que mais tenha chamado sua atenção a ponto de ficar na cabecinha aí de vocês. E aí vocês podem mandar aí que eu vou colocar aqui e vou reagir a ela. Vocês já sabem, né? Eu já fiz até a piada do cabelo petecado, né? Teve um menino aí que participou, aliás, que descobriu qual é o significado de cabelo petecado e ele ganhou uma correção de redação que eu anunciei aqui, né? Então, desde esse dia, eu não faço mais desafios, principalmente se eu tiver que corrigir redação de vocês de forma gratuita. Não vou fazer nenhum sorteio a respeito disso, então, sem chance, não faremos isso. E quando a gente fala de dissertação, gente, a gente tem um vocabulário diferente, né? A gente pode utilizar esse vocabulário de uma forma mais simples, acredite se quiser, claro. Por quê? Porque a gente consegue limitar melhor, a gente consegue fazer esse exercício melhor para esse enriquecimento quando é uma dissertação do que quando é o nosso dia a dia. Porque no dia a dia, gente, o vocabulário ele nunca deixa de aumentar. Já na dissertação a gente consegue achar um caminho que a gente consegue limitar essa busca e ampliar esse repertório voltado para essa produção textual em específico. Então, beleza, gente, é importante a gente pensar em vocabulário. E quando a gente fala de vocabulário, a gente tem que pensar em inúmeras outras coisas, né? Que as palavras, o sentido das palavras, elas são muito amplas. E aí a gente precisa entender por onde permeia isso. Alguma teoria do texto para a gente melhorar nesses aspectos. Nós temos alguns conceitos que a gente precisa trabalhar. Por exemplo, a repetição de palavras é problemática em uma curta espacialidade, mas também a repetição de palavras, de conectivos, mesmo que não sejam próximos, também é preocupante. Se você na sua redação usa dessa forma, nesse viés, você também vai mostrar que você não tem um vocabulário e isso vai te afetar na competência de coesão do processo seletivo que você tiver, beleza? Então mostrar um bom vocabulário é mostrar uma progressão textual fluida, né? Isso a gente tem que trabalhar na coerência, e para isso, para a gente fazer com que isso seja feito com excelência, a gente precisa evitar as repetições para que essa progressão textual ela não venha limitada. Por isso a coesão é muito importante nesse sentido. Se a gente não mostrar um vocabulário interessante, isso vai interferir na repetição temática. A gente vai ficar repetindo a mesma coisa, parece que a gente está num ciclo vicioso e o texto não progride, o texto não avança, e por isso a gente precisa utilizar várias palavras diferentes e, é claro, os conectivos. Por isso que a gente está avaliando aqui, sobretudo, né, em específico, a coesão, mas sabendo que, é claro, as grades conversam, né, as competências conversam, às vezes um erro interfere em mais de uma competência. Beleza? Então aqui é um exemplo claro disso, né, um empecilho, um obstáculo, um óbice, é o mesmo sentido, tem aí o mesmo campo semântico de variadas formas, né? Às vezes a gente fica falando, igual o ano passado, né? Quando se fala em Enem, especificamente, quando caiu sobre a importância do cinema, a gente pensa como que era difícil para o corretor ver uma redação que não tivesse a palavra cinema repetida. Porque cinema é uma palavra difícil para achar sinônimo. Então, o que a gente tinha que fazer quando a gente tromba com uma palavra que a gente não sabe um sinônimo? Como, por exemplo, cinema. Tem sinônimos, né? Espaço cinematográfico, enfim, uma série de outras coisas. Mas mesmo assim ficaria repetido. Então, pegar ali e transformar esse cinema em outra palavra, como, por exemplo, um mecanismo cultural, um espaço cultural, enfim, utilizar outras palavras para compor aí a mesma ideia de um jeito diferente.
Porque eu não sei se vocês sabem, gente, antes de eu entrar especificamente nisso, a gente precisa entender melhor como é que é a coerência interna também. A gente fez um podcast sobre isso há pouco tempo atrás. Há pouco tempo, né? Pouco tempo atrás é redundante. E aí, nesse podcast, eu falei um pouquinho sobre isso, sobre como é importante no texto a gente ter a repetição temática. Isso faz parte da coerência interna de uma dissertação. A gente precisa revisitar esse tema para dar essa progressão. A gente precisa avançar nele, mas ao mesmo tempo repetindo as ideias. E para que isso não fique repetitivo, essa repetição, a gente precisa utilizar de palavras diferentes. Então me conta aí, se você tem dificuldade com essa competência, se você tem dificuldade com a competência 4 no Enem, ou se você tem dificuldade com o vocabulário, com achar palavras parecidas, comente aí, Balt. #Balt me ajuda. Gente, como eu disse, né, eu já vinha pregando aqui bastante sobre a importância desse vocabulário e é muito importante também a gente pensar que o vocabulário, ele é muito importante para a vida nossa também. A gente não tem um costume muito de pensar na oralidade. Aliás, a gente acha que não pensa para escolher as nossas palavras, enfim, mas o nosso cérebro está trabalhando o tempo inteiro para achar essas informações e colocar isso da melhor forma possível para a gente, né? E aí a gente não percebe que é praticamente hoje em dia cotidiano, né, o nosso pensamento desenvolvido aí para achar vocabulário e para nos expressar da melhor forma para que as pessoas entendam. E a dissertação, ela também é esse jogo de palavras, ela também tem essa função da comunicação, ela também é importante, obviamente, né, para que vocês desenvolvam aí um texto claro e harmônico. Mas o vocabulário, ele expande muito a questão da dissertação argumentativa e, é claro, do próprio vestibular. O vocabulário, ele é muito maior, ele é um conhecimento muito importante que todos nós fazemos ele consciente e inconscientemente. Portanto, o que eu vou ajudar vocês aqui hoje é falar sobre dissertação e de maneira consciente como vocês podem aumentar esse vocabulário voltado a um texto científico, voltado ao processo seletivo. De resto, a gente vai aprendendo, conversando mesmo com os pais, com os avós, com os tios, com os primos, sabe? Entra lá no Omegle e conversa com uma pessoa lá do Rio Grande do Norte, uma pessoa do Amapá, ou com o Rio Grande do Sul, enfim, com Mato Grosso. Então a gente tem que ir conversando aí com pessoas de vários aspectos para ir aprimorando, é claro, esse vocabulário. Mas, quando se pensa em vocabulário para dissertação, algumas coisas devem ser evitadas, beleza? Primeiro, gente, que é muito importante, tá? Vou até escrever aqui, ó. Quando a gente pensa no texto dissertativo, a gente está pensando em um texto científico, correto? E um texto científico, ele possui algumas artimanhas quando se trata de linguagem, né? Por exemplo, a gente tem um grau de formalidade maior. E o que isso quer dizer? Quando a gente tem um grau de formalidade maior, a gente deve evitar algumas coisinhas, como, por exemplo, isso acho que imagino muitas de vocês já devem saber, o sentido conotativo, né? A gente não pode utilizar o sentido conotativo para tratar de um texto científico, né? Então a gente tem que evitar figuras de linguagem, metáfora, entre outras coisas, mas outras coisas a gente também precisa evitar, como o grau de oralidade. A gente deve afastar muito o discurso oral do discurso escrito. Às vezes a gente escreve certinho, gente, certinho, como diz aqui em Minas, a gente escreve certinho, mas quando a gente vai ler, quando o corretor vai ler, aquilo parece uma expressão dita na oralidade. E isso interfere no seu texto. Então a gente tem sempre que pensar o seguinte: será que eu não estou escrevendo conversado? Será que eu não estou escrevendo como eu converso? Porque é diferente, a gente precisa pensar nisso por conta desse grau de formalidade do texto científico. Outra coisa muito importante aqui é a variação linguística, ou seja, aqui em Minas, né, se eu perguntar qual é o endereço, tipo assim, fulano, onde que é o endereço? Onde que é tal rua? A pessoa que tá me dando informação, né, eu vou falar pra ela, qual que é a rua, tal? E a pessoa vai virar pra mim e falar assim, você pega essa rua aqui, vai toda a vida. Gente, se em outros estados isso acontecer, as pessoas podem entender no sentido denotativo, né? Aqui nós estamos falando de um texto denotativo. Se fosse, por exemplo, se a gente falasse isso para um algoritmo de inteligência artificial, que ele não tem a possibilidade de entender o sentido conotativo, é um sentido totalmente literal, portanto denotativo, se eu chegar para um algoritmo, para um programa de computador de inteligência artificial e falar assim, vai toda a vida, ele vai pegar o carro e vai toda a vida, até morrer nessa estrada. Agora a gente não, a gente tem esse quesito, né, de entender o sentido conotativo. Aqui, na redação, a gente deve evitar completamente isso, e é claro, essa variação linguística de trazer muitas gírias, trazer também várias palavras que possuem significado muito regional, existem as variações linguísticas regionalísticas, né, enfim, as de contexto social, existem vários tipos de variação linguística, como vocês podem perceber lá nas aulas de português. Portanto, a gente deve evitar tudo isso para trazer
trazer aí uma linguagem mais formal, uma linguagem entendível para um interlocutor genérico. Ou seja, qualquer pessoa do Brasil que pegar o seu texto tem que entender esse texto e para isso utiliza essa linguagem mais formal, mais científica e, obviamente, isso eu não preciso nem dizer para vocês, de acordo com a norma padrão, né? Deixa eu ver se nós temos algumas dúvidas aqui. Balt, ainda dá para usar mesóclises na redação? Na plataforma nunca reclamaram dos meus textos, mas eu vi o professor falando que não é mais permitido, daí fiquei perplexo. Rodrigo, mesóclise é totalmente permitido. O difícil é você acertá-las, né? Por ser uma colocação pronominal mais complexa, que a gente tem que misturar tempo, enfim, mas muita gente utiliza, principalmente na proposta de intervenção, na hora de colocar o efeito, assim garantir-se enfim, melhor a democratização plena do cinema, beleza? Então pode sim utilizar, tá? Só você tem que tomar cuidado para que vocês não errem a mesóclise, porque é, por si só, um mecanismo muito difícil. Então a gente pede para evitar, para não errar. Tá bom? Opa, tudo bem? Aqui é o Balt, você está assistindo o resumo de uma mentoria maravilhosa que acontece aqui no quadro. Essa mentoria tem o interesse, né, de melhorar o processo de aprendizagem de uma disciplina muito importante, como a redação. Então, o que eu aconselho para você? Aconselho que você fique atento ou fique atenta nos horários que essa mentoria acontece ao vivo, para você poder conversar comigo e poder, é claro, tirar suas dúvidas. Essa mentoria 920 mais na redação acontece toda sexta-feira às 17 horas. É pouco ou quer mais, Brasil? Bom vídeo! Isso aqui é um exemplo, gente, que eu tirei do próprio manual do INEP. Quem aqui que quer Enem e ainda não leu o manual? Isso aqui é um exemplo de um texto que possui aí muitas repetições, literalmente, né? A vida de muitas pessoas hoje em dia é a internet. Tem muitas, etc., informações, tem muitas, não entendi isso aqui, e muitas notícias, e os tempos que as pessoas vivem é muito atualizados, cheios de coisas boas e ruins. Percebam, não vamos tratar de competência 1, não vamos tratar de norma padrão, não riem, por favor, porque, gente, porque isso aqui possivelmente é uma redação real mesmo, e a gente vive num país muito grande, de um analfabetismo muito extremo, e isso aqui é um déficit de atenção, ou seja, essa pessoa não está conseguindo fazer um texto, não é que não é digno, né, mas é um texto que vai tirar uma nota ruim, porque possivelmente, né, provavelmente, com quase toda certeza, é uma pessoa que não teve acesso à educação, ou se teve acesso à educação, claro, porque está no processo seletivo para entrar na universidade, teve acesso a uma educação muito precária. Então a culpa não é da pessoa, a culpa é do Estado, que não garantiu essa educação para ela. A vida de muitas pessoas hoje em dia, então perceba que temos aqui 1, 2, 3, 4 palavras repetidas, beleza? E quando a gente pensa nisso, a gente vê que está faltando várias coisas, né? Outra coisa muito importante aqui, isso aqui entra na competência 1, viu, gente? É o grau de oralidade, tá muito grande. Parece mesmo um caso, né? Sem contar que nós temos aí uma norma padrão realmente desconfigurada. E o que eu indico de repetição? Dica, para não repetir a mesma palavra em pelo menos 3 linhas aí, tá? Separar aí 3 linhas para repetir uma palavra. E se for uma palavra muito importante, cuidado redobrado. Tenta procurar um sinônimo de todo jeito, uma palavra do mesmo campo semântico. E qual palavra que é importante? Por exemplo, a palavra cinema, em um tema que cobre a democratização do acesso ao cinema, por exemplo, né? É uma palavra muito importante ali no enunciado. É uma palavra que a gente deve evitar demais ficar repetindo ela. Agora, se for muitas, a gente pode repetir uma vez em cada 3 linhas, né? Ela pode aparecer até em outro parágrafo, não tem problema. Agora, o difícil é isso, é trazer esse acúmulo. Então sempre pensem nisso. Existem palavras que são muito importantes da gente evitar ficar repetindo, como as palavras principais do enunciado do tema, as palavras que estão de acordo com o recorte temático. Então isso a gente precisa entender melhor na nossa cabecinha. Não repita aí palavras de menos significância, pelo menos em 3 linhas. E cuidado também com o queísmo. O que é o queísmo? É o uso do que. A gente não percebe, mas a gente escreve um excesso de queísmo muito grande na nossa redação. E isso por conta de falta de vocabulário. Então, sempre que for utilizar verifiquem se vocês já utilizaram pronomes relativos, aí o qual, a qual, os quais, nos quais, enfim, depende aí da pessoa, do número que você está querendo substituir. Pense bem na substituição dessas palavras e, em último caso, reformule a sentença inteira para não ficar no que. Beleza? O livro é maior que o Harry Potter? Com certeza é um livro maior que o Harry Potter. Tem umas 500 páginas, né? O que é importante, gente? Vocês não precisam sentar e falar assim, nossa, hoje eu vou ler o manual do INEP. Não. Mas assim, quando você estiver no processo de correção da sua redação, que eu espero que vocês fiquem pelo menos 1 hora corrigindo a redação de vocês quando chega, meia hora que seja, mas separem o tempo para revisar essa correção e entender melhor aqueles direcionamentos
questionamentos e, claro, conversar com o corretor. Nesse momento, é muito importante que vocês cheguem lá, peguem o manual do INEP, ele é digital, então você chega lá, por exemplo, vê que você errou muitas repetições de palavras desnecessárias, né? Então você vai lá, abre a competência 4, Ctrl F, escreve lá repetição e vai dando Enter e vai lendo tudo aquilo que tem falando exclusivamente sobre repetição. Você não precisa tornar um martírio a sua vida e terminar o manual do INEP em 2 semanas. Você pode fazer isso ao longo da sua preparação, devagarzinho, levando em consideração cada erro que você tem. Inclusive, gente, foi a maneira que eu li. Tá? Eu fui corrigindo redação e lendo progressivamente. Eu não li tudo de uma vez só. Eu não tenho um saco para isso. Aí o Vini falou assim que no ensino médio aprendeu que não deve repetir qualquer palavra em um mesmo parágrafo. Mais radical ainda, se for possível, é melhor que não faça isso mesmo. Quanto mais severo, melhor. Eu gosto assim também. Eu também já sofri muito por causa desse que, eita, Moisés, é muito famoso. Sempre olhe bastante sobre esse queísmo. Não é qualquer corretor, gente, que presta atenção nisso. Mas os corretores oficiais, eles têm esse treinamento para olhar sobre esse queísmo, beleza? E claro, gente, nunca comece um período com pronome relativo. Por quê? Porque o pronome, às vezes, para evitar até o que também não pode, né, começar o período. Mas assim, às vezes vocês querem começar o período com o pronome relativo e tem que lembrar que o pronome relativo está buscando algum significado que já foi anterior. E quando tem um ponto final, essa relação semântica é cortada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Aí eu trouxe aqui uma tabela que também está disponível lá no manual do INEP, que é a tabela da coesão sequencial e da coesão referencial. A coesão referencial é sempre quando um elemento precisa fazer referência a algum outro elemento. Como assim? Por exemplo, a gente usa em 2 linhas antes a palavra cinema e 2 linhas depois a palavra esse mecanismo cultural. Então a gente está fazendo essa relação referencial anafórica, ou seja, com alguma coisa que já passou. E às vezes pode ser a catafórica, que é uma coisa que está por vir. E aí o uso, gente, é claro, de pronomes, por exemplo, é muito positivo. Por quê? Lembra daqueles pronomes demonstrativos, este, esse, aquele? Esses pronomes, eles possuem essa coesão referencial, né? O esse para referenciar alguma coisa anaforicamente, alguma coisa que já foi. E o este para fazer uma referência catafórica, alguma coisa que está por vir ainda, bem próximo aí. Claro, gente, como vocês já sabem, eu já disse aqui, que isso ainda tem uma divergência entre os gramáticos, né? Ainda existem umas possibilidades aí, por isso que o Enem não cobraria esse erro. Mas é importante, do ponto de vista da coesão referencial, que vocês façam assim, é como eu gosto de ensinar, beleza? E aí tem várias coisas, né? Tem a definitivação, que é quando a gente usa um artigo definido para falar que, por exemplo, a menina, em vez de falar uma menina, a menina é a menina, uma só menina, e que talvez esteja referenciando alguma outra a mulher que já foi falada, né? Então aí esse a, ele consegue fazer esse mecanismo de coesão referencial para mostrar que aquela, a menina, enfim, existem outras coisas aí que a gente pode ter essa relação de referência. Uma delas é o sinônimo, como eu disse, mas isso aqui também é o que mais acontece. Na relação de sinônimos, a gente percebe também uma relação de hiperônimos e de hipônimos. O que é isso? A gente vai ver isso nessa aula ainda. Mas existem palavras que são muito específicas e existem palavras que são muito genéricas. Por exemplo, caneca, louça. Caneca é uma palavra muito específica. Louça abrange o significado de caneca. Estamos falando aqui de uma relação hiperônica e de uma relação hipônica, mas a gente vai ver sobre isso, qual que é qual, mais adiante. Mas isso é importante a gente pensar, que existem palavras que são mais diretas, mais estritas, e palavras que são mais indiretas, que são mais latos, né? Eu não sei se latim a gente vai para o feminino, me faltou essa aula aí de latim, mas elas são mais abrangentes e outras mais específicas. E isso, é claro, é referencial. A gente vai utilizar isso para mexer com esse campo semântico, né? Apesar de serem palavras que têm ali mais ou menos o mesmo significado, a gente consegue manter uma ideia com elas, são palavras que precisam ter um entendimento melhor. Tá bom? E quando a gente fala de coesão sequencial, gente, a gente está falando daquelas que a gente utiliza para dar sequência no texto. Por exemplo, ponto final, dessa forma, vírgula. Aí a gente dá essa sequência, beleza? Então é muito importante, por exemplo, para a manutenção temática. A gente não tem que ficar repetindo o tema, dando progressão para aquela discussão, então a gente sempre utiliza esses termos para dar uma melhor, como que eu vou dizer, gente? Uma melhor progressão, uma fluidez
o texto que a gente está trabalhando. Repetição de conteúdo semântico. Lembrando sempre, gente, que essa repetição de conteúdo semântico, a gente está falando de, por exemplo, louça e caneca. Conteúdo aí é mais ou menos o mesmo, né? A gente não pode ficar repetindo caneca, 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 caneca. A gente vai procurar outras coisas pra gente fazer. Deixa eu ver, temos aqui algumas dúvidas. Vamos lá. Eu sofria bastante com vírgula, pois. Ah, você colocava muito pois, né? Tenho visto que, né? Existem várias outras formas para colocar isso aí, Rodrigo. Samuel, Balt, não se pode colocar portanto no desenvolvimento, no meio do parágrafo? Samuel, não indicaria. O portanto, ele tem uma função conclusiva. Apesar de muitas vezes a gente querer dar uma consequência para ele, ele tem uma função canônica, ou seja, uma função principal que é de concluir. Eu só aconselharia o portanto, e mesmo assim, não muito, no final de um desenvolvimento, para finalizar a ideia daquele desenvolvimento, ou então no final da introdução, por exemplo, no final de um parágrafo, entendeu? Ou no começo do parágrafo conclusivo, para dar essa ideia de conclusão. Mas eu não indico. Existem outras palavras que a gente pode ter essa mesma possibilidade. Diante do exposto, Mateus, eu não gosto muito dessa metalinguagem, mas é possível, Existem redações aí que trazem esses assuntos. Sabe o que eu prefiro? Portanto, vírgula, pronto. Economiza linha, é direto, você já chega chegando, tá? Mas pode, isso não é um problema. Existem várias funções referenciais aí para dar essa sequenciais, que trabalham aí essa metalinguagem. Aquilo que foi discutido diante do exposto, o que está supracitado, existem essas possibilidades. Mas eu não indico muito, a gente pode ser mais sintético com isso e mais tranquilinho, tá bom? Vamos dar uma entendida, polêmico, né? De repente, um caixão. Alguém sabe onde eu vou com essa? Por que será que eu coloquei esse caixão, gente? Gente, palavras do mesmo campo semântico são palavras que possuem aí mais ou menos o mesmo significado, o mesmo sentido. Existem várias expressões que são escritas de formas diferentes e possuem o mesmo significado. Ainda bem que é isso que vai ajudar a gente a desenvolver um melhor vocabulário na hora de fazer a nossa redação. Quais são esses exemplos? Por exemplo, o ato de morrer pode ser morrer, falecer, o sentido denotativo, né? Então aqui nós temos o sentido denotativo e aqui do lado direito nós temos o sentido conotativo. Qual que é o lado que a gente vai escolher para nossa redação? O lado esquerdo, claro, nós estamos falando de sentido denotativo. Regra básica, gente, para vocês entenderem o que são palavras do sentido denotativo e o que são palavras do sentido conotativo. Sentido denotativo é o sentido do dicionário, de dicionário, de denotativo. Então é o sentido científico, é o sentido registrado, formal daquela palavra. Então, é o sentido principal, entre aspas, de uma expressão. Já o sentido conotativo é o sentido figurado, é o sentido que pode variar, que vai modificando, enfim, que tem uma outra categoria de palavras que não cabem em um texto puramente científico, dissertativo, argumentativo no processo seletivo de vocês. Algumas bancas até toleram e outras bancas até incentivam esse uso em uma dissertação. Vou dizer aqui algumas exceções. A FUVEST, eu já vi algumas redações que tiraram notas excelentes que possuíam ou outra expressão metafórica, por exemplo. Mas mesmo assim eu não indico. Agora, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, tem uma dissertação muito diferente daquela que a gente conhece. Lá na URGS, vocês têm que escrever até 60 linhas, salvo engano, 60, 50 linhas. Vocês têm que utilizar, por exemplo, o regionalismo do Rio Grande do Sul, no sentido de história do Rio Grande do Sul, a história daquele estado. Também deve-se utilizar, quase que obrigatório, alguma parte ali das obras literárias que são cobradas no vestibular. Então, um vestibular muito único no sentido de dissertação, muito dissonante com o que há no restante do país, mas também muito enriquecedor. Eu acho incrível, fantástico. É nós, Rio Grande do Sul. É muito bacana. Então lá você pode utilizar algumas expressões também desse campo, mas mesmo assim eu não indico tanto, gente. Não indico tanto mesmo, que a gente precisa entender, porque é um texto mais dissertativo, tá bom? Então salva essas exceções aí, é 0, beleza? Hiperônimos e hipônimos. Gente, quem chuta o quê? Vamos lá, pela palavra hiperônimo e hipônimo. Hiperglicemia e hipoglicemia. Eu sou hipoglicêmico. O que isso quer dizer? Pelo o radical dessas palavras, o que vocês acreditam que se trata? A banana, nesse caso, é o hipônimo e a fruta é o hiperônimo. Lembre, gente, hiperônimo. Hiper, muitos, amplidão, né? Então nós temos aí uma palavra que é mais ampla do que a banana. Então vamos ver aqui, banana e frutas. Fruta, né? Vamos colocar só fruta aqui. Fruta é mais amplo do que banana. Banana é muito específico aí dessa fruta. E aí a gente pode utilizar isso em outros contextos, é claro. Vocês raramente vão escrever na dissertação de vocês fruta
e banana. Então eu trouxe aí uma palavrinha para a gente pensar um pouquinho sobre isso, beleza? Mas então perceba que hiper possui uma amplidão maior, é mais forte, e hipo é muito específico, é menor de significado, então é mais específico o hipônimo, no caso a banana, e mais amplo a questão da fruta, que é, nesse caso, o hiperônimo, beleza? E sempre, gente, o hiperônimo vai ter o hipônimo. É uma relação aí que existe, tá? Se algo é um hipônimo, é o hiperônimo de outro, entendeu? Que bagunça, né? Eu também não entendo, não sei como é que eu escolhi essa profissão, não, sinceramente. Todo mundo que tiver aí, vou dar as dicas já de como melhorar o vocabulário, tá? Todo mundo que tiver aí, sigam a gente lá no @quadroead e no @balt.educa. Vou escrever aqui para vocês acompanharem. Sigam a gente lá no Instagram, temos vários conteúdos muito legais para vocês aprenderem. Curtam aqui esse vídeo e compartilhem para seus amigos. Esses grupos de estudante que vocês têm e tal, mandem aí para divulgar, né, esse trabalho bacana e influenciar muitas pessoas. A gente está chegando perto do Enem e aí a gente tem que intensificar mesmo para ajudar, né, as pessoas a atingirem uma nota boa aí na redação. E quem sabe essa aula pode ajudar. 2 palavras para a gente identificar elas melhor no contexto da dissertação. Por exemplo, emprego e trabalho. Emprego é hipônimo, né, de trabalho. Por quê? Porque trabalho é amplo, né? Trabalho pode ser inúmeras coisas, pode ser emprego, pode ser malhação, enfim, trabalho pode ser... Tem muita gente que vai fazer um trabalho para você, né? Que é fazer um encanto, né? Por assim dizer. Eu não gosto de palavras pejorativas nesse sentido, mas fazer um agrado a um orixá, a um vodum, a um iquice, enfim, fazer um agrado espiritual aí também é chamado de trabalho. Então, trabalho é um termo muito mais amplo do que emprego. Emprego é mais restrito do que a palavra trabalho. Tá bom, gente? Então, o sentido deles são diferentes. Trabalho é hiperônimo, ele possui um campo semântico muito maior, e emprego é um hipônimo, possui um campo semântico bem menor. 5 dicas para ampliar o seu vocabulário. 5 coisas que vocês podem fazer para ajudar vocês a ampliar esse vocabulário para a dissertação em específico, tá bom, gente? Também para outras coisas. Leitura. Claro, gente, quando eu falo de leitura aqui, eu não estou falando só de leitura normal para vocês lerem Harry Potter, Percy Jackson, esses nomes estrangeiros que todo mundo ama, né? Marvel é ótimo. Mas assim, Harry Potter também, não sei porque eu falei, eu amo Harry Potter. Mas enfim, é leitura também de dissertação, viu, gente? Redação nota 1000. Quando vocês leem uma dissertação, sempre pensem, sempre olhem direitinho aí para aquilo que está acontecendo, sempre verifiquem não só a relação harmônica das ideias, os itens essenciais, os repertórios, que costuma ser a única coisa que vocês olham, né? Então olhem também o esforço, as manobras que o aluno, que a aluna fizeram para que não repitam as palavras, para que as palavras não se repitam, para que a progressão seja feita da melhor forma. Perceba a coesão sequencial, perceba a coesão referencial, perceba como isso vai desenvolvendo durante o texto. Então a gente tem que ter a leitura também de dissertação. Qual é o número adequado? Eu aconselho ler uma redação por semana e fazer uma redação por semana no começo da preparação. No final da preparação, a gente não precisa ler uma redação por semana, a gente precisa praticar 2 redações por semana, caso vocês tenham dificuldade. Se não, faz uma redação por semana e foca o seu estudo em outras disciplinas que você tenha mais dificuldade. Pesquisar em dicionários depois da correção. Por que, Balt? Porque a nossa correção, gente, é muito rápida. Hashtag foi mal, falei. Eu que coloquei essa correção rápida desse jeito aí, eu e, claro, né, o time de correção aí do 4. Então a gente chegou numa fórmula tão rápida que é muito melhor você mandar a sua redação e esperar ela chegar corrigida para depois pesquisar sobre repertório, pesquisar sobre dicionário, porque isso não vai causar tempo útil de estudo de vocês. E é muito rápido. Então, em vez de vocês pesquisarem isso antes de fazer a redação, pesquisar repertório antes, pesquisar vocabulário antes, vocês pesquisam depois, porque aí a sua nota não sairá mascarada, porque muitos de vocês, quando pesquisam sinônimos, quando pesquisam repertórios, quando pesquisam dados, quando pesquisam agentes, quando pesquisam proposta de intervenção, enfim, essas coisas, vocês estão mascarando a nota. Aí chega o 920 e fala, nossa, velho, uau, eu tirei 920, mas pesquisou, então não tirou 920. Existem 2 maneiras de ter a nota mascarada. A primeira delas é quando a gente faz uma redação pesquisando antes de enviar e quando a gente faz uma redação que passa de 1h30 de produção, porque a gente extrapola demais o tempo que a gente aconselha de 1 hora. Se você está tirando 920 acima de 1h30, você não está tirando 920. Então pesquisar em dicionários é muito bacana também. Sempre nas dúvidas, gente, daquelas palavras que são apontadas ali, vocês deem essa olhada e procurem ali sinônimos. Enfim, tem isso, né? Tem dicionário de sinônimos, inclusive. Então fiquem de olho nisso. Não precisa comprar. Tem online, viu, gente? Pelo amor de Deus. Palavras cruzadas. Gente,
Eu sei que eu aparento ser uma pessoa de 80 e tantos e tem muitos anos. No entanto, é muito importante a gente pensar que as palavras cruzadas, que também não precisa comprar na banca e ficar igual tiozinho resolvendo palavra cruzada, existem também as versões online aí que vocês podem utilizar, por exemplo, entre os espaços de estudo de uma disciplina para outra. Tem gente que curte, né? Então, naqueles 5 minutos da técnica de Pomodoro, por exemplo, faz uma palavrinha cruzada. E aí você vai internalizando isso. Quando você faz a palavra cruzada, isso internaliza muito mais fácil. Por quê? Porque palavra cruzada é o processo de gamificação em educação talvez mais antigo do mundo, porque ali é um jogo mesmo de aprendizado, voltado para esse aprendizado e para testes de conhecimento. Então, palavra cruzada é um ótimo mecanismo aí para vocês desenvolverem o vocabulário. De verdade, viu, gente? Não acha que eu tô doido, não. É verdade. Outra coisa muito importante, lembrar da importância do vocabulário na hora da prática. Por quê? Muitos de vocês nem passam daquela 1 hora, né, que tem que ser muito rápido, que tem que botar tudo. Vocês vão lembrar o quê? A estratégia argumentativa, vocês vão lembrar repertório, vocês vão lembrar propósito de intervenção, vocês vão lembrar de não errar a vírgula, mas o vocabulário às vezes passa batido no meio de tantas preocupações. E aí as repetições vêm, o empobrecimento, eu não gosto dessa expressão, mas enfim, o empobrecimento do vocabulário acontece e isso pode prejudicar, principalmente em repetições de conectivos, repetições do que e repetições das palavras que estão ali presentes no eixo central daquele tema em questão, beleza? Então, antes de fazer a redação, lembra, o vocabulário também é importante. Eu também preciso lembrar dessa variedade vocabular que ela precisa existir. Quinta coisa, pedir ajuda ao corretor. Depois da correção, você vai chegar e vai dar uma olhada naquela sua correção e entender que vocês precisam de um direcionamento que vem ali de um corretor. Então, às vezes vocês falam, o corretor marca lá que repetiu, e vocês podem conversar com ele, falar assim, ô fulano, então, por que você não me diz qual é a melhor substituição para essa palavra? Ou então, você se importaria de reformular um pouquinho a sentença para mim? Por favorzinho. Eles vão fazer isso. Então vocês conversem com o corretor após a correção, é claro, e eu tenho certeza que eles vão conversar aí com vocês, tá bom? Então essas são as 5 dicas. Se você gostou dessas 5 dicas, coloca a hashtag Balt, a minha hashtag mais usada, né? Hashtag Balt. Uau! Emanuel falou assim, ler jornais como a Folha de São Paulo é uma boa estratégia? É uma ótima estratégia, mas lembre-se que jornais como Folha de São Paulo, por exemplo, utilizam de uma linguagem mais informativa, é menos expositiva, acredite se quiser, a gente às vezes acha uns artigos de opinião, né, que são argumentativos, mas tem que tomar cuidado para a gente não achar que o que está no jornal é uma verdade universal para a dissertação. Às vezes não é, às vezes é. Então tem essa diferença de gêneros textuais e de tipos textuais, beleza? Se for um tipo expositivo, cuidado com as expressões que estão sendo utilizadas lá. Não vamos colocar apenas o foco na qualidade, entre aspas, da palavra, mas sim na função daquele texto, na função social daquele texto. A reportagem, a notícia, tem absolutamente a ideia de informar ali alguma coisa a alguém, enquanto o texto dissertativo e argumentativo a gente tem que persuadir alguém de alguma coisa. Então isso pode influenciar no vocabulário também, tá? Assistir soletrando ajuda? Não. Por que não ajuda, Moisés? Porque soletrando brinca com uma linguagem muito difícil. Eles utilizam de uma linguagem muito forte, muito não utilizável, para fazer pegadinhas e testar ali o conhecimento daquelas pessoas sobre aquelas palavras. Isso na dissertação não é legal, porque, gente, ter vocabulário variado não é sinônimo de ter um vocabulário rebuscado. A gente sempre deve evitar o vocabulário rebuscado na nossa redação, via de regra. O texto tem que ser fluido e o corretor não tem que olhar no dicionário as palavras que você utiliza no seu texto, beleza? Então sempre pensa nisso. O corretor vai ter que olhar no dicionário isso? Se ele tiver, não usa, tá bom? Considerações finais. Uau! Que lindo, Pia! Que lindo, bicho! Que lindo, cara! Que lindo o quê? Velho tem demais. Variação linguística. Que lindo, mano! É isso, gente. Temos aí variação de linguística, a formação aí de vocabulário muito importante aí pra gente. Lembrando sempre de evitar a variação linguística, os regionalismos e, é claro, o sentido conotativo das palavras, mas sempre enxerguem a dissertação, gente, como um texto que vai muito além, um texto muito amplo para a gente discutir aí na nossa redação e mostrar para o corretor que a gente entende de fluidez e que a gente entende também que o vocabulário ele precisa ser variado e esse vocabulário também precisa ser o mais direto possível. Tá bom, gente? Vocabulário, eu e tu, Pia. Estamos juntos. Beijo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu amei fazer. É nóis. Abração.